Olá a todos, eu sou o Luiz Gabriel e vamos dar continuidade à nossa disciplina de comportamento organizacional. Nessa unidade, nós vamos lidar com uma questão muito importante, que são as emoções e os sentimentos. O que nós vamos ver dentro dessa unidade? Primeiro, vamos diferenciar o conceito de afetos, emoções e sentimentos. É tudo a mesma coisa, não é? Enfim. Vamos também identificar algumas fontes que levam a emoções e a sentimentos variados. Também vamos investigar o possível impacto do esforço emocional nas organizações e nos funcionários. O que é esse esforço emocional? Então, isso a gente vai ver também. Né? Descrever o que seria a questão de inteligência emocional, que talvez você já tenha ouvido falar, mas enfim, vamos tentar caracterizar o que seria isso. E também aplicar esses conceitos de emoções, sentimentos, né, e também inteligência emocional no comportamento organizacional. Então, começando agora com as definições dos principais termos que nós vamos lidar dentro dessa unidade. O que é o afeto, o que são as emoções e os sentimentos. De certa forma, né, a gente leva em conta que o afeto é um termo mais amplo. Né? Ele é mais amplo, é um termo genérico que vai abranger grande parte das sensações experimentadas pelas pessoas. Ou seja, o afeto é algo mais amplo. E dentro do afeto tem as emoções e os sentimentos. Né? Então, qual é a diferença de emoções e sentimentos? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar, mas a gente consegue perceber uma certa diferença, né? Até no próprio senso comum. Mas, tecnicamente, a emoção é uma expressão afetiva, ou seja, é um tipo de afeto mais intensa, dirigida a alguém ou alguma coisa. Ou seja, a emoção ela é algo mais dirigida. E o sentimento é um afeto também, só que menos intenso, né? E de maior duração, né, do que as emoções, e que não necessariamente precisa de um estímulo para elas aparecerem. Né? Ou seja, o que é isso? Né? Então, aqui talvez seja um pouco mais fácil de nós percebermos. Né? Então, o afeto é algo um pouco mais geral. Né? O afeto ele vai englobar o que seriam as emoções e os sentimentos. Então, o afeto é uma ampla extensão de sensações experimentadas pelas pessoas, né, que pode ser vivenciado por emoções e por sentimentos. Né? O que seria uma emoção? Né? Emoção é causada por um evento específico. Por exemplo, você vai, às vezes uma montanha-russa é uma emoção. Né? Você vai sentir emoção por isso. Está assistindo um jogo de futebol, emoção. Né? De breve duração, breve ou média duração, né, de segundos ou minutos, né? Por exemplo, num pênalti, né, numa cobrança de um pênalti dentro do jogo de futebol. Ela vai ser específica de várias naturezas, né? Quais são os tipos de emoções? Né? A raiva é um tipo de emoção, né? O medo, outro tipo de emoção. Né? Tristeza, também. Felicidade, surpresa, né? Então, tem vários tipos de emoções. Né? E, normalmente, elas são acompanhadas de expressões faciais ou reações físicas, né? Aqueles emotions, né? Que o pessoal utiliza nas mensagens de WhatsApp, né? Emoções. Né? Eles tentam expressar as emoções. E são, de certa forma, voltadas à ação. Né? Você está emocionado, você vai ter um comportamento relacionado a tal emoção. E o sentimento ele é um pouco diferente, porque ele não está necessariamente específico, né, ligado a um evento. Você pode ter um sentimento de você gostar de uma pessoa, de um lugar, né? Não é um evento que fez isso, né? Não necessariamente, né? Geralmente ela tem uma duração maior do que as emoções, embora não sejam tão intensas. Né? De certa forma, os sentimentos, a gente leva em conta que eles podem ser ou positivos, de você gostar de algo, ou negativos. Um sentimento negativo, você não gosta de algo. Ou de uma pessoa, ou de uma organização, enfim. Né? E, geralmente ele não é demonstrado pelas expressões faciais. É difícil até da gente identificar os sentimentos. Às vezes a gente conhece uma pessoa e essa pessoa não gosta da gente, ela tem um sentimento negativo e a gente nunca vai saber. Né? Porque não é tão fácil de expressar. Às vezes, ao contrário, as pessoas têm sentimentos positivos e elas não expressam isso. Né? Então, a causa dela é, de certa forma, cognitiva. Né? O pessoal identifica o sentimento dessa forma. Né? E as emoções é mais comportamental, são mais comportamentais, né? Tá da ação mesmo. Né? Então, de certa forma, a gente vê que tem essa grande diferença do que seria a emoção e os sentimentos, embora, de certa forma, acabe ficando um pouco confuso em algumas situações. Né? Mas, enfim, quais são as possíveis fontes de emoções ou de sentimentos? Né? Pode ser personalidade, existem pessoas que ficam bravas, né, por qualquer coisa, outras pessoas não, né? Então, depende muito da pessoa. Né? Então, as emoções, os sentimentos variam conforme a personalidade de qualquer indivíduo. Né? Pode ser também, não sei, os dias da semana, as horas dos dias. A gente recebe mensagens pelo celular, por e-mails, né? De segunda-feira, que as pessoas estão tristes, né? E mostra lá uma imagem, enfim, de um cachorro chorando, não sei, porque é segunda-feira. Ou seja, talvez os dias, né? Invoque uma felicidade ou não. Daí chega sexta-feira, sábado, o pessoal manda aqueles emotions, aquelas mensagens, né, de felicidade, enfim. Não sei, né? Então, talvez o trabalho não seja uma fonte de felicidade, né? Então, quando você sai do trabalho... Enfim, isso, né,
mostra isso. Talvez o próprio dia, dias chuvosos, invoque emoções negativas, no fim, né? Pode ser que o clima, né, influencie isso. A questão do estresse, pode ser se você estiver muito estressado, você vai ter emoções, né, como raiva, enfim, né? Pode ser que atividades sociais levem a isso, o que você vai fazer, né? Pode ser que num churrasco você esteja mais feliz do que indo trabalhar. Ou dentro de um estacionamento, procurando uma vaga, enfim, né? O sono também pode influenciar, se a pessoa estiver com o sono atrasado, você pode focar nas emoções dela, né? A questão de atividade física também, a falta de uma atividade física, ou excesso, também pode levar a emoções, né? Gênero, isso pode levar a mudanças de emoções e sentimentos? De certa forma, embora culturalmente acredito que sim, foi visto em muitas pesquisas que não, a não ser se tiver o componente hormonal presente, né? Por exemplo, em menopausas nas mulheres, ou até em homem, algum desequilíbrio hormonal, ou, né, em questões de ciclos menstruais, enfim, mas, de certa forma, não há muita diferença, né, biológica entre gênero nas emoções e sentimentos. Embora culturalmente isso tenha diferença, né? Em algumas sociedades, por exemplo, o homem é levado a não demonstrar seus sentimentos, né? Mas não que haja essa diferença, né? Enfim, por que a gente está estudando isso? Porque a gente vê que isso tem um impacto direto no comportamento organizacional. E eu vou citar uma situação aqui que é muito clara, que é a do esforço emocional, né? O que seria esse esforço emocional? É quando uma pessoa, no trabalho dela, ela é forçada a aparentar um tipo de emoção que talvez ela não esteja sentindo. Por exemplo, você vai numa lanchonete de fast food e a pessoa te atende sorrindo, né, perguntando o que você quer, só que a pessoa não está querendo sorrir, ela não está feliz de estar ali, ela não está exprimindo a emoção que ela está sentindo. Então isso seria o esforço emocional, ela está se esforçando para demonstrar uma emoção que ela não está sentindo. Essa é a dissonância emocional, né? Então, quando as emoções sentidas são diferentes das demonstradas. Isso acontece muito, né, no ambiente organizacional. Só que isso tem um impacto na saúde mental da pessoa, na saúde física também, e pode levar a muitas questões que impactam na organização como um todo. Isso pode levar à frustração, à raiva, fadiga emocional e também ressentimento. Então isso é algo que deve ser levado em conta quando se estuda o comportamento organizacional. Por exemplo, ações de saúde mental, né, de qualidade de vida, também cabem nesse sentido aí, né? Outro termo muito interessante que começou a ser estudado nos anos 90, né, principalmente Goleman, né, Daniel Goleman, foi a inteligência emocional. O que é essa questão da inteligência emocional? Bom, nos anos 90, né, outro autor, o Gardner, ele viu que a inteligência ela não é única, ou seja, não existe um tipo de inteligência só, existem vários. Existe a inteligência espacial, existe a inteligência linguística, existe a inteligência matemática, existe a inteligência artística, existem vários tipos de inteligência, e elas não necessariamente estão correlacionadas. E o Goleman falou que existia um tipo de inteligência que é emocional. O que seria essa inteligência emocional? É um tipo de inteligência que, assim como as demais, ela pode ser aprendida e desenvolvida, né? Que ela está ligada à habilidade de perceber e compreender as emoções. É um tipo de inteligência que está ligado nisso, né? Perceber e compreender as emoções, tanto da nossa emoção quanto dos outros, né? Então esse é o termo que diz que a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, ou seja, da gente e dos outros, né? E também para a gente motivar, nós formos motivados a gerir essa emoção, né? Tanto de nós quanto dos outros. Esse termo é a inteligência emocional, né? Dentro disso, a inteligência emocional ela leva algumas habilidades, né? Voltado para a gente, para nós mesmos, né? Que são as habilidades intrínsecas, né? Que é como que a gente gere a nossa própria as nossas próprias emoções, né? Primeiro, você tem um autoconhecimento emocional. Você reconhecer as próprias emoções. Já aconteceu, talvez com algum de vocês, de conhecer uma pessoa que claramente está nervosa, ou brava, ou enfim, e ela não percebe isso. Ela não percebe que ela está nervosa, ela não percebe que está brava. Então é importante você ter esse autoconhecimento, você entender suas próprias emoções, né? E outro, além de conhecer, controlar. Né? Você, além de conhecer suas próprias emoções, controlar essas emoções, saber gerenciar. Né? E também, de certa forma, se automotivar, ou seja, colocar as emoções a serviço de alguma coisa. Né? Eu estou, por exemplo, nervoso, bravo. Não adianta eu gritar com as pessoas, porque isso não vai ser efetivo para nada. Né? Então é importante você direcionar essas emoções a algo produtivo.
Ou seja, essas são as habilidades emocionais que nós levamos em conta com a gente, né? Autoconhecer, controlar e direcionar algo, né? A automotivação. Mas também tem elementos que levam às emoções dos outros, como por exemplo as habilidades emocionais intrínsecas, que é você conhecer as emoções dos outros, é a questão da empatia. Você saber se colocar no lugar do outro e você entender o porquê que uma pessoa não está bem hoje, por que uma pessoa está nervosa, né? Talvez ela tenha problemas, talvez ela tenha problemas na família, enfim, você tentar levar isso em conta. E isso é muito importante para o relacionamento nas organizações, né? Você, por exemplo, se for um gestor, é muito importante que você tenha essa empatia. Às vezes um funcionário ele está com problemas emocionais e isso reflete no trabalho dele. É importante você perceber isso, né? E também aplicar isso nos relacionamentos interpessoais, né? Que tem a ver com a aptidão social, né? Ou seja, você reconhecer as emoções dos outros e levar em conta isso quando você for se relacionar com os outros, né? Se a pessoa tiver com algum problema emocional, você for o gestor dela e você der uma bronca muito forte, né? Isso pode piorar mais, né? Ou seja, a qualidade e a produtividade do trabalho dela vai piorar ainda, ela vai se sentir mal, enfim, não vai melhorar, não vai ser efetivo. Então é importante levar em conta essas questões sociais, né? Intrínsecas nas habilidades emocionais, né? Então a gente viu, né, dentro dessa unidade, que as emoções, os sentimentos nas organizações são muito importantes para você entender o que são essas questões relacionadas ao comportamento organizacional, né? Também levar em conta que as pessoas inteligentes emocionalmente, né, elas são mais bem-sucedidas dentro das organizações, né? Porque ela pode entender as emoções dela mesmo e direcionar para um esforço, entender as emoções dos demais, né, e exercer isso dentro das habilidades sociais. Então, é muito importante para o administrador levar em conta essas questões, né, as questões emocionais, que isso vai impactar nas tomadas de decisões, nas relações interpessoais, no clima organizacional e em várias questões relacionadas ao comportamento das pessoas dentro de uma organização. Bem, aqui são essas referências e bons estudos. Muito obrigado.